Cobá, Laroie. Exu é Jacundango, Exu é Chuchu Anã. Cobá, Laroie Exu. Ogum Patacuri Jacijá, Seu Aneji. Ogum Iê. Patacuri Jacijá, Seu Aneji. Alaum Checo que Odé. Odé Coque Maior. O que Arô. O que Odé. Comecei a conhecer toda essa história e passar na pele o que é o orixá. Porque eu penei para aprender o que é isso. Primeiro pelas informações que eu tinha dentro da Umbanda, que o candomblé era um lugar pervertido, que no caso só tinha maldade. Lá comecei a apresentar todos os sintomas de que meu pai se apresentou dizendo que era ele. Tempo. Como eu citei ali fora, teve uma situação, eu era bianco, mês de agosto, que todo dia 10 de agosto é dia de tempo. O povo Angola cultua esse inquice e faz todos os preceitos para ele. Lá em Caxias tem aquele mosquito chamado maruim, aquele bicho que pica e empola. Então, todo mundo lá riado nos pés de tempo, muito mato em Caxias. Menino, quando eu dei por mim, que o tempo me pegou, eu só escutei o Pai Santo gritando, falando, e eu sentindo uma ardência no corpo. Eu estava todo deformado, rosto, braço, tudo, porque os bichos tinham me picado. Aí eu digo a você, se eu não tivesse com essa força em mim, eu estaria ali. Então eu sofri na pele, no sentido assim, como matéria, aprender o que é ter a energia dentro da gente. E provas assim, do erê falar e as coisas acontecerem. Então até então eu tinha aquela rebeldia por não acreditar, duvidar. Eu vejo que a nossa religiosidade ela não é a prática do mal. Pelo contrário, o orixá nos traz equilíbrio, nos traz paz interior, nos dá caminho. Infelizmente, os seres humanos é que complicam. Deturpam toda a imagem e da essência do que é a cultura dos orixás. Como eu falei, a nossa cultura é uma cultura que ela veio através dos nossos ancestrais. A oralidade desses nossos mais velhos, o aprendizado, a vivência e, evidentemente, os orixás de hoje, que são dos antigos, a essência para mim é a mesma. Mas vejo que muitas coisas modificaram. Tem muita coisa que foi inventada pelo homem. Não é trazida pela essência do orixá. Quem pensa fazer orixá e ganhar na Mega Sena está totalmente enganado. O orixá não vê, não sabe o que é isso, moeda. Quem sabe o que é moeda é o ser humano. Sabemos que tudo na vida tem um custo. Para você sobreviver, você tem que trabalhar. Primeiramente, você tem que estudar, você tem que trabalhar para você ser alguém na vida. Realmente, a questão da evolução fez com que toda essa cultura que veio trazidas pelos nossos ancestrais, pelos escravos, que originou a cultura africana aqui no Brasil, que eu digo que eu cultuo uma cultura afro-brasileira. Não é uma cultura da África. A gente não vive na África. Eu tive e tenho ainda esse amparo das minhas abás, das minhas mais velhas. Tenho minha mãe Beata, que é um exemplo de mulher, um exemplo de guerreira, que é do tempo antigo, não aceita muita modernidade, porque ela vê a essência dos orixás na natureza. Eu acho que a modernidade é tudo aquilo que, dentro da cultura religiosa, foi implantada pelo homem. Para isso, nós devemos muito ter esse olhar para esses mais velhos, ter um carinho melhor por eles, ter um respeito melhor por eles. Ali está o nosso saber, a vivência.
do tempo antigo, que na realidade hoje muitas pessoas não estão mais propícias a passar por muitos sacrifícios. Sair de sua casa para deitar numa eni, numa esteira, tomar banho frio, tomar banho de cuia. Aqui, obrigação, a pessoa tem que ter seu balde, a sua cabaça, a sua cuia, para tomar seu faé, que nós chamamos de banho. Não é tomar banho de chuveiro. Eu não me julgo melhor do que ninguém, mas eu procuro ser igual à casa matriz onde eu pertenço. Tenho orgulho de dizer isso. Eu tive a oportunidade em 2011 de conhecer meu axé, que é isso que é importante as pessoas que são da cultura do candomblé, conhecer a sua família, a sua origem. Às vezes acontecem essas divergências de opinião, ou aquelas pessoas que não querem seguir uma tradição, e aí é onde a coisa modifica. Aí cria o questionamento na cabeça do mais novo. Eu fui o mais novo, mas perante meus abás eu sou novo. Você é sempre novo. Não tinha Calido, que eu nunca tive a ambição de ser nada. Eu só queria ter a minha saúde, porque eu fiz santo pela dor. Fiz santo por motivo de saúde. Muita culpa é do homem, porque modificaram totalmente, historicamente, a nossa cultura e não valorizam. É muito triste a gente ser de uma cultura que aonde existe mais o preconceito e a discriminação, e aonde a gente é pego através dessa questão da intolerância. Por que nós somos perseguidos? Pelas atitudes que está dentro do próprio povo. Eu tiro pela parte de comunicação, que eu vim e continuo dizendo. Eu sei que eu nasci nesse mundo para poder somar, compartilhar. Não vim para destruir nada. Pelo contrário, eu vim para multiplicar. Trabalho ativamente pela cultura. Hoje tem um trabalho que eu coordeno através de uma instituição chamada Renafro Saúde. Coordeno homens de axé, onde eu faço um trabalho focado na questão da saúde do homem, que é uma das coisas que muitas pessoas não têm a se atento. A comunidade terreira é um local acolhedor. Tudo que se provém dos orixás, chega uma pessoa, você já está cuidando da saúde dela. Só o fato de você escutar. Por que a dificuldade da gente ter um meio de comunicação para dar visibilidade ao nosso trabalho? Porque colocam a gente como pessoas desorganizadas, pessoas que não respeitam o seu próprio irmão, não respeitam a sua própria cultura religiosa. Muitos falam, o candomblé teve a visibilidade no mundo através de Joãozinho da Água Meia. Só que de muitos perderam o seu freio. E acha que nós somos uma vitrine somente de exposição do lado folclórico. Nós temos o lado que realmente nós praticamos. Poucas casas fazem, que é a questão do trabalho social. Que é isso que muitos deveriam pensar. É ter o seu espaço sagrado para ajudar o seu entorno. É onde eu digo, é desenvolver, mostrar para o mundo que nós viemos aqui para somar, para ajudar o próximo, ser solidário ao próximo. Mas, infelizmente, muitos ficam presos em conceitos e até mesmo por seu próprio ego, seu próprio umbigo. A questão de dar visibilidade, porque eu jogo, que eu faço essas promessas, falsas promessas, né? Que eu digo que essas pessoas não nos representam. Representa, sim, aquele que tem o poder da fala e que agrega, aquele que traz e que dá o conforto à palavra espiritual no momento e na hora certa, dar o equilíbrio, porque esse é o fator principal, que os babalorixás e alorixás são pessoas comuns, mas que são abençoadas por Olorum e os seus orixás para dar
aquilo que eles nos fornecem. Que não é uma roupa bonita, não é uma pé de dança que se resume ao orixá. Orixá é no dia a dia. Orixá está na nossa pele, está no nosso sangue. Basta as pessoas terem vontade e assumir de fato quem elas são. Porque quando a gente vê que um irmão está praticando uma coisa que não condiz, realmente todos devem se unir e colocar bem fato. E mostrar que realmente isso não nos representa. Se unir e fortalecer através de atos, faça valer a pena, mas sem glamour, que isso também estraga. Muitos estão ali por vaidade, por aparecer, porque o brilho, a luz de cada um é de cada um. Por isso que muitas coisas estão aí acontecendo, como invasões em terreiros, quebrando, tacando fogo. Por quê? Muitos demonstram a insatisfação, a falta de responsabilidade perante o sagrado. Muitos pagam por essa maioria que não nos representa. E a minoria sofre. Por eu não morar, entravam, quebravam a bandeira de templo e jogavam no terreno dos outros. Eu não podia fazer certas cerimônias, porque é o que eu digo, as pessoas acabam fazendo com que a gente fique mais tolhido em nossas ações e nossas atitudes perante o sagrado, que é por lei. É proibido isso. A gente não está aqui para voltar o tempo dos nossos ancestrais, porque se a gente não tomar cuidado, pode acontecer isso de novo. Ser perseguido, não poder cultuar seu próprio orixá. Nós devemos acabar com a vaidade, com essa questão de achar que um é melhor do que o outro. Não é de fora para dentro, não. Para isso, tudo está sendo resposta do que está acontecendo dentro. Porque se não houvesse todas essas atitudes negativas, a gente não estaria passando por isso. A valorização da cultura afro deveria ser mais exposta de forma positiva. Aí fica a pergunta, por que a gente não tem um canal de comunicação focado na cultura afro? Eu não digo somente a religiosidade. Nós vamos falar do samba. Vamos falar da culinária. Muita cultura negra está imbuída na nossa cultura brasileira. Aqui para achar que tudo é bonitinho, que nós somos o perfeito. Não, a imperfeição está dentro de nós mesmos. Está dentro da nossa própria nossa comunidade. Não digo religião, que religião é a cultura. É a comunidade que faz todo esse processo. Então, para isso, o próprio Babalorixá e Alorixá tem que ter essa consciência. Realmente, é saber separar o que é a religião, o que é a cultura religiosa, do que é a instituição que é movida, coordenada pelo ser humano. A religião de cultura, de tradição, de matriz africana, é uma cultura que ela não trabalha com preconceito e com discriminação. O respeito ao próximo. Porque se desde o momento, perante os olhos de Olorum, Olodumare, o Zambi, seja a cultura que for, perante os olhos deles todos somos iguais. Então não adianta você querer pregar uma coisa e você praticar outra. Como a questão do preconceito, a questão do racismo. Porque o preconceito e o racismo estão juntos. Eu vou fazer essa pergunta. Se os orixás fossem preconceituosos, eles não incorporavam. Isso não existe. A opção sexual está dentro de cada um. Que eu não vejo, por mais que é pregar dizendo que nós somos um Estado laico, realmente não existe isso. Existe esse choque em questão cultural, mas que sabemos por lei, porque o que é escrito é o que é certo, o que tem que ser praticado. A mesma forma, a cobrança nossa ao Ministério da Cultura a respeito da Lei 10.639.
Porque a palavra do bem vem do ser humano e a prática também. Então essa questão dessas pessoas que não têm essas informações e que não têm um espaço que possa, como é que se diz, ter essa visibilidade. Porque eu acho que esse seu trabalho é para isso. Está sendo dessa forma. Por isso que eu aceitei e estou aqui, sem dó, sem pena e sem preocupação do que eu estou falando. Eu estou bem assim, não chegou até a mim, então vou deixar o barco rolar. Mas é isso que está errado. Eu acho que as pessoas devem ter atitude sim. Perder o medo e parar de ficar sentado no seu trono achando que ele é onipotente, que ele é o inatingível. Nós devemos lutar pelos direitos sim. Mostrar que nós somos a força. Porque se desde o momento, irmão, se a gente mudar esse tipo de atitude, nós enchemos um Maracanã. Porque você não pode botar a cara que eu uso dizer, eu sou candomblecista. Ser espírita é uma coisa e ser da cultura afro é outra. Meus irmãos, minhas irmãs de axé, de fé, não importa seja queto, Angola, Jeje, Umbanda, kardecismo, seja a cultura que eleve a palavra do bem. Eu só gostaria que todos nós tivéssemos a consciência de mudar essa situação, para acabar com essa perseguição que nós estamos vivendo. E que nosso rei, Obaloaê, Oxóssi, Xangô, como hoje é uma quarta-feira, que daqui a pouco eu vou rodar malá, para agradecer, porque é uma das coisas que muitos esquecem, só sabem pedir, né? Agradecer muito pouco, mas eu estou aqui para agradecer a Xangô, a Ganju e Xolá, para que nós sejamos sempre vitoriosos nas nossas metas e nossos objetivos.